Eu não cheguei aí ainda, Tavares. Bom dia, meu amigo. Como é que vai? Tudo bem? Já está aqui, nós já estamos no ar pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é segunda-feira e hoje nós temos o programa nos domínios da mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e sua equipe. E a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e também, lógico, do grupo caritativo São Francisco de Assis, além do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. E vamos abrir a tela, porque na tela nós já temos aqui o nosso irmão Amadeu Ferreira e a nossa irmã Francisca Vicente. Meu amigo, me permite que eu vou primeiro falar com as damas. Tá certo. Boa. Bom dia, minha amiga Francisca Vicente, tudo bom? Bom dia, Tavares, tudo em paz, na paz de Jesus. Maravilha, minha amiga. Meu amigo Amadeu, como é que tá você? Rapaz, está melhor do que eu imaginava. Está tudo bem, graças a Jesus. Imploremos a misericórdia do Pai para que tenhamos um bom dia, um bom programa e uma semana cheia de grandes realizações com a assistência moral dos nossos irmãos espirituais. Que Deus nos abençoe. Tavares, me parece que saiu, caiu a conexão. Não, tudo bem, eu estou por aqui. Podemos pedir a dona Francisca para fazer a prece? Eu faço a leitura preparatória, ela faz a prece e você faz o evangelho, pode ser? Então eu vou fazer Diz. Melhor do que isso, só dois isso, meu irmão. Tá perfeito, pode tocar. Vamos lá. Então, nós vamos fazer aqui a leitura preparatória do livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate. Libertação espiritual. É uma mensagem de Albino Teixeira, e ele diz assim: a criatura terrestre pode realmente aproveitar-se de leis que não subscreve, manobrar vantagens que não conquista, cruzar caminhos que não talha, habitar casas que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que não tece, ampliar processos de reconforto que não inventam, colaborar na execução de programas que não planeja, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com elementos que desconhece. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem e onde o mal, onde a sombra e onde a luz. Devemos convencer, no entanto, de que, para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. É por isso que somos chamados, na doutrina espírita, a estudar instruindo-nos, e pela mesma razão advertiu-nos Jesus, que apenas o conhecimento da verdade nos fará livre. Se aspiramos assim à conquista da emancipação espiritual para a imortalidade, é forçoso que cada um de nós desenvolva com esforço próprio as sementes da vida que traz consigo. Nosso querido Albino Teixeira, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vamos passar agora para a nossa irmã Francisca, para que ela possa fazer a prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos pedir paz, pedir misericórdia, pedir discernimento para esse início de trabalho, de estudo, de evangelização para nós e para todos os outros. Mestre amado Jesus, diante de Ti, toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, pedimos a Tua permissão, a Tua proteção, o Teu amor e a Tua misericórdia para essa manhã de hoje. E assim possamos dizer:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, seu Tavares. Agora nós vamos ao Evangelho. O Evangelho no capítulo 17, Sede Perfeito, cuidar do corpo e do espírito. E o texto diz o seguinte, no item 11. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, já que são necessários um ou outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades da própria natureza indica desconhecer a lei de Deus. Não contagieis o corpo pelas faltas, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Serei, por acaso, mais perfeito que se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de o tornares dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. George, Espírito Protetor, Paris, 1863. Aí, Tavares, uma alternativa, Tavares e os nossos irmãos que nos acompanham aqui no programa Mecanismo da Mediunidade pela Web Rádio Estação da Luz e pelo Facebook. Aí uma situação que realmente, aparentemente, é uma verdadeira guerra entre dois sistemas. Aqueles que defendem o corpo e aqueles que defendem a alma. Mas a conclusão do Espírito George é de uma sabedoria extraordinária e perfeita, quando ele se refere à necessidade de cuidar de ambos. Ora, nós sabemos que a alma, com o corpo doente, ela se torna frágil.
ela, consequentemente, não poderá se locomover, não poderá se utilizar desse corpo com a disposição que lhe é compatível. A mesma coisa, imaginar-se que a alma doente, o corpo naturalmente vai sentir os seus reflexos e, consequentemente, também adoecerá. Portanto, é imprescindível que cuidemos do corpo e da alma. E, consequentemente, entendendo-se o que é a alma ou o que é o espírito, e aí a gente abre um pequeno parênteses, quando Divaldo Pereira Franco nos esclarece a educação da prática mediúnica, quando ele nos esclarece o que seja essa alma. Quando a gente se refere à alma, a gente geralmente, muita gente atribui ao espírito, e não é. A alma, na verdade, seria o perispírito. Na concepção de Divaldo, a alma é o perispírito, porque é ele, o perispírito, o instrumento que manipula o corpo. Até porque você vai ver lá no livro Missionários da Luz, no nascimento na preparação da reencarnação de Segismundo, quando, depois da fecundação, para cada célula de carne, de corpo, do corpo físico se cria, cria-se também uma célula do corpo perispiritual que vai moldar aquele corpo como será na futura encarnação. Portanto, sabes que quando você vê um espírito, você não está vendo o espírito, você está vendo a alma ou o perispírito. É questão de denominação. Uns chamam alma, dependendo do conceito religioso, e nós o tratamos de perispírito. Tá ok, Tavares? Amigo, mais certo do que beira de sino, discutir com o senhor não tem condições, porque realmente é a sabedoria dos estudos que o senhor fez há muita custa. Dona Ana que o diga, né? Dona Ana. Mas aqui já tem uma pergunta que chegou agora, exatamente nesse momento. Aqui já tem um bom dia aqui. Muito bem. Nos centros espíritas se cura o corpo ou o espírito? Lívia do Alecrim. Bom dia, Lívia. Paz e luz com Jesus. Muitíssimo obrigado por participar conosco aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz e por todo mundo, como diz Tavares, através do Facebook. Minha querida, no centro espírita, como hospital e como escola, você cuida dos dois. Vamos imaginar uma pessoa que está sendo assediada por irmãos espirituais. Esse assédio, naturalmente, vai resultar influências negativas ou mesmo em doenças do corpo físico. Aí a criatura vai no centro espírita. No centro espírita, à luz do Evangelho de Jesus, durante a preleção do Evangelho, aquela criatura começa a reflexionar, começa a fazer uma análise da sua vivência, da sua experiência, dos seus problemas, e correlacionando com um tópico do ponto evangélico. E aí eu abro aqui um parênteses para esclarecer uma coisa. É importante lembrar que a espiritualidade leva os irmãos encarnados e desencarnados para essa experiência glorificante, justamente aqueles que estão programados para o tratamento à luz daquele ponto do Evangelho. Não é uma coisa aleatória. Então, no momento que você começa a ouvir o Evangelho, você começa a reflexionar, necessariamente você começa a mudar o seu padrão vibratório. E você fazendo essas mudanças interiores, você melhora o seu padrão vibratório, você sai da sintonia do irmão espiritual que está lhe perseguindo, lhe causando danos. Então, você saindo da sintonia do irmão, você está se cuidando, porque você está recuperando o seu equilíbrio, a sua saúde física e espiritual. E, por conseguinte, também está tratando do seu perispírito, está auxiliando aquele irmão que está sendo objeto de perseguição por desconhecer a misericórdia divina, por desconhecer as leis divinas. Então, você está cuidando do corpo e da alma. Isso, naturalmente, levaria a um aprofundamento bem maior, e certamente o programa não comporta esse aprofundamento, por causa do horário, mas dá para se perceber que na casa espírita, como escola, você cuida do espírito, e como hospital, você cuida do espírito e do corpo. Ok?
Mais do que ok, super ok, seu Amadeu. E eu quero. Quem foi que perguntou? Foi. Chega, tá aí. A Lívia. Foi Lívia do Alecrim. O nosso querido Amadeu está pleno de razão no que ele fala. Só que tem uma coisa que a gente tem que colocar bem claro, que na casa espírita, no centro espírita, não se cura nem corpo nem espírito. A cura está numa pessoa, porque assim seria muito fácil. A gente vai lá na casa espírita, assiste o evangelho, ali 1 hora, meia hora, o ambiente. Muita gente diz, homem, é que é tão bom, eu queria que ficar aqui. Realmente, ali só tem espírito de luz, o ambiente tem que ser maravilhoso, né? Quando eu saio, volta tudo. Não é o ambiente material que vai fazer com que a gente se melhore, não. É justamente a possibilidade eu, por mim mesmo, como seu Amadeu, como todo mundo, de se melhorar. Lógico que o Espiritismo ele vai alencar, vai mostrar, mas a melhora está na gente. Não vamos pensar que a cura, a melhora está dentro de uma ou qualquer religião, né? Por si só por eu entrar nessa religião. Pronto. Ontem nós fizemos a entrevista com o nosso irmão Taufik do muçulmano. Eu entrei na religião muçulmana e ali tudo vai melhorar na minha vida sem esforço nenhum. Tem que haver o esforço de nossa parte. Não é isso, Amadeu? Também? Sem dúvida, Tavares. É necessário porque o problema não está no centro, o problema está na criatura. E à medida que você vai despertando, que você vai reflexionando, que você vai mudando as atitudes, o comportamento, você vai melhorando, você vai curando-se. Ou seja, a cura, na verdade. O remédio, ou seja, o remédio está lá no centro, que é o Evangelho de Jesus, é a assistência que você recebe, mas a cura está em você. Vai depender única e exclusivamente de você. Ontem nós fazíamos um estudo, nós temos um grupo nos domingos das 18 às 19 horas, no livro Missionários da Luz, estudamos ontem o capítulo 5, foi o 6, né? O capítulo 6, e nós estudávamos justamente isso. Dentro da casa espírita, você está uma maravilha, você está assenhorado. Acho que a nossa irmã Francisca pode acrescentar essa experiência que nós tivemos no estudo de ontem. Dentro da casa espírita, você tem todo aquele apoio, você se sente verdadeiramente apoiado, equilibrado. Quando você sai lá fora, se você não mantiver aquele padrão, que você estava lá dentro consciente e compenetrado na assistência do mundo maior, você automaticamente vai ser assediado, pode inclusive incorrer o famoso vampirismo. Os irmãos vão se aproximar e se nutrir das suas emanações. Não é isso mesmo, dona Francisca? Adeus. Muito Eu acho que o microfone dela... Pode ir, pode seguir. Na aula de ontem à noite, né, ficou bem claro essa situação, né? Daqueles irmãos que está, Alexandre, de 9 anos, visitando a casa espírita, fazendo trabalho, e que vê que os trabalhadores não melhoraram nada. Lá dentro da casa espírita está tudo bom, tudo maravilhoso, mas quando sai aqui para o mundo real, a história volta e volta com força, né? Então, isso mostra que a melhora tem que partir de nós para nós, né? A casa espírita, ela nos dá o alento, nos dá o amparo, mas a parte pesada mesmo, a difícil, tem que partir de nós, né? Quando a gente se melhora, procura ter a coragem de olhar para dentro de si e ver o que é que a gente precisa mudar, e aí, realmente, aí vem a cura, né? Porque está dentro de nós e tudo parte de nós, então é o que a gente precisa fazer, a nossa velha e tão sonhada reforma íntima, não é isso? Muito bem, dona Francisca. A reforma íntima. Só falta agora o tijolo, o barro, a areia, porque a vontade eu já tenho, né? Mas o falta é o material, né? Como diz o outro. Meu amigo, você está vendo aí na tela o Ed Moreno, que é lá de São Paulo, ele é o cantor de Jesus. Oh, né, meu coisa amigo maravilha. Ele tem uma musiquinha aí pra gente, não é? Se ele quiser, a gente passa aí para ele. A gente passa aí a Mel
mandou também um recado aí, reforma íntima, mas eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Ed Moreno, abrir só um parênteses, ele faz parte da equipe do Edson Barbosa, que lá na Casa Espírita Recanto de Irmã Sheila, eles trabalham com a medicina da alma, né, junto com o nosso irmão Fábio Dionísio, a Beth, e ele faz toda essa parte musical, e semana passada a mamãe de nosso irmão Ed, cumprindo a missão que lhe foi de vida, voltou de novo ao plano espiritual para ali reiniciar de novo, né, as possibilidades evolutivas, e a gente quer aqui mandar as nossas preces e a nossa vibração para esse retorno que a mamãe do Ed teve semana passada, meu amigo. Sinta-se em casa, muito obrigado. Nós temos aqui uma pergunta via WhatsApp, deixa eu ver aqui, que tem aqui, a Melânia, que disse, deixa eu ver aqui, deixa eu passar para cá, que eu tenho que tirar daqui para botar para cá. Amiga, eu estou um verdadeiro engenheiro, não digo espiritual, né? Mas, aqui. A Melânia, ela pergunta o seguinte, porque o senhor falou, negócio, a alma não é um espírito encarnado, como está lá na questão, se eu não me engano, 30 e pouco do Livro dos Espíritos, que a alma é um espírito encarnado? Bom dia, Melânia. Nós esperamos você participando conosco. Melânia é a nossa companheira lá de estudo nos domingos à tarde e noite, e ela se comprometeu. Acho que deve ter dado algum problema, ela não conseguiu entrar, mas possivelmente na sexta-feira ela estará conosco. Melânia, veja bem, a alma, na verdade, como eu já expliquei antes, vou reiterar, a alma é o perispírito. Para as religiões cristãs, não, os espiritistas, ou melhor, os espiritualistas, desculpe, os espiritualistas entendem a alma como sendo o espírito depois que morre. Aí aparece a alma, as pessoas verem a alma. Na concepção espiritista, a alma é o perispírito. Na verdade, independe de estar encarnado ou desencarnado, a alma é o perispírito. Quando alguém vê o espírito, não. Ninguém viu o espírito, alguém viu o perispírito. Para uns, grosseiramente, tal como nos apresentamos aqui na nossa terceira dimensão, com toda essa carga física do corpo. Mas para outros, dependendo do seu grau evolutivo, eles aparecem luminescentes, iluminados. São os espíritos elevados. Consequentemente, a composição do seu perispírito está mais quintessenciada, ele aparece iluminado. E dizem que essa transformação, essa transmutação das energias perispirituais chega no futuro a se confundir com o próprio espírito, tornando-se luz. Porque o espírito, nesse caso, seria uma luz. E a gente vê o perispírito. Tá ok, minha querida? Muito obrigado por estar conosco nesse programa. Muito bem. Tem aqui também o... Vê aí. Aurenice Marques, um abraço, meu querido. Paz e luz com Jesus, minha querida. Que Jesus abençoe. Amel Andrade, bom dia, minha querida. Paz e luz com Jesus. Márcia Libório, bom dia, minha querida Márcia. Quando puder, por favor, dê uma mãozinha a gente aqui. A Kate Ribeiro Morandim, bom dia, ou Morandã, não sei. Paz e luz com o Mestre Jesus, minhas queridas. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Oliveira do Amarante. Leia aí, querido. O Senhor falou em perispírito, então qual é a função do perispírito? Oliveira do Amarante. Bom dia, Oliveira. Paz e luz com Jesus. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui. Olha, o perispírito, ele, na verdade, ele tem N funções. Ele é muito maleável. Eu poderia dizer que ele é polivalente nessa composição. Vamos imaginar, por exemplo, que o espírito, para ter uma experiência encarnatória em um determinado plano espiritual, ele naturalmente usa esse seu perispírito, que é onde está a sua memória, onde estão todas as informações da sua existência, estão lá dentro registradas. Vamos considerar o perispírito, nesse caso, como sendo o HD do computador. Ali estão todas as informações. Mas o espírito necessariamente precisa do perispírito para interagir aqui no plano físico. Porque o espírito em si, sendo uma energia, sendo uma luz, ele não pode atuar diretamente na matéria.
Aí o perispírito é composto pelas energias daquele ambiente onde ele vai atuar. Esse perispírito tem o teor energético da natureza daquele mundo, ou seja, ele é mais materializado ou menos materializado, de conformidade com a natureza do espírito, mas ele é um instrumento que liga o corpo ao espírito, ou seja, ele é um intermediário entre o corpo e o espírito, assim como é ele que faz com que o espírito possa utilizar-se dos meios materiais e interagir na natureza. Por exemplo, quando o espírito vai lá, energiza uma cadeira, como eu estou vendo aqui a cadeira, essa cadeira adquire uma vida factícia e pela vontade do espírito movimenta-se, esse movimenta-se, o espírito faz dele o que quiser, como ocorria lá nas mesas girantes, é que, na verdade, esse perispírito é um instrumento do espírito para interagir na natureza, ok? Perispírito realmente careceria de um aprofundamento muito maior, de muita conversa, porque corre muita água debaixo da ponte para a gente esclarecer o que seria o perispírito. Mas, em linhas gerais, você tem o corpo perispírito, você tem o corpo físico. Envolvendo o corpo físico, você vai ter o duplo etérico, que é um corpo energético mais grosseiro, que serve de proteção à estrutura do corpo físico. Entre o corpo físico e o espírito, que é a essência divina, que dirige, que age, que fala, que está falando nesse momento, é Amadeu Ferreira, utilizando o perispírito e, por extensão, o corpo físico, exteriorizando as ideias do espírito Amadeu Ferreira. Não é o espírito de Amadeu, é Amadeu que é o espírito. Então, Amadeu tem o perispírito, tem um corpo através do qual Amadeu interage aqui no mundo físico, nesse momento, conversando com vocês. Ok, seu Tavares? Ok. Dona Francisca, quando a senhora chegou na casa espírita, é uma pergunta nossa, aproveitando aí a pergunta do... Quem foi que perguntou? Jesus. É de São Gonçalo do Amarante. Oliveira. Oliveira, tá? Oliveira. É quem tem que tirar e botar os outros. Oliveira. Quando a senhora chegou na casa espírita, a senhora ouviu a palavra perispírito. Qual foi a primeira impressão que a senhora teve quando alguém falou perispírito? E hoje, com o estudo que a senhora vem realizando, como foi que essa primeira impressão foi modificada? Porque quando a gente chega na casa espírita, o cara começa a falar da gente como se a gente entendesse de tudo, né? E começa a falar perispírito, a gente fica louco. O Dão, o Digi, o Ed, como se a gente fosse já entendido, a gente fica voando, né? Eu pelo menos, foi assim, eu vou fazer o Ed, fazer o Dan, o Digi. Aí eu digo, vamos traduzir para o português esse negócio todo? Então, como foi assim a sua primeira impressão quando alguém falou perispírito, depois com o estudo a senhora viu que realmente o que era, dona Francisca? O microfone está fechado, né? Pode falar. No início foi meio complicado, assim, né? Porque é aquela nossa sede de conhecimento, de querer entender tudo, e acaba dando um nó na nossa cabeça, né? Mas, graças a Deus, eu tive bons instrutores, né? Que foram muito pacientes. E eu, devagarzinho, fui conseguindo compreender exatamente a função do perispírito, né? O que nós somos, né? E que esse espírito faz parte da nossa caminhada, né? Que é, como eu vou explicar? É como se fosse o nosso segundo irmão que está ali do nosso lado nos orientando, né? Ora, eu, Francisca Vicente, né? Em determinado momento, preciso do meu perispírito, né? Em um desdobramento, através dos sonhos, do sono, ele está ali caminhando junto comigo na minha caminhada diária, né? Então, assim, hoje eu consegui entender que nós somos um, né? Que nós somos um único, mesmo caminho. Antes eu entendia que assim, era como se ele fosse uma outra pessoa. Você é a parte, né? Se tivesse uma outra função, como se fosse um mentor, isso como... Mas hoje não, hoje eu sei que nós somos um e precisamos estar na mesma caminhada, né? Ele faz parte de mim.
Maravilha, dona Francisca. Meu amigo Amadeu, tentando responder aqui, adiantando mais um pouquinho, e é algo que eu até gostaria que nos próximos estudos nós pudéssemos fazer. Então, o perispírito, além de tudo isso, ele tem as propriedades, as funções. Então, aquilo que o senhor Amadeu falou, um tal de polivalente, então ele tem plasticidade, ele tem densidade, tangibilidade. É um danado para cima e para baixo, corre mundo, né? Tem as funções instrumentais, individualizadoras. Então, é um estudo, meu amigo Oliveira, que requer pelo menos um mês de estudo só de perispírito, no meu modo de ver, se a gente for tentar dessecar. E olhe bem, é o nosso parco conhecimento. Então, vamos agora, chegou aqui uma outra pergunta, vamos colocar na tela. Seu Amadeu, o senhor lê aí, seu Amadeu. Sérgio de Pium. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Pode o pensamento afetar positivamente ou negativamente encarnados e desencarnados? Sim. Mas, olha, o pensamento é um instrumento utilizado pelo Espírito e é ele que nos move, porque tem muitas assertivas, tem muitas instruções a respeito dessas coisas. Na verdade, as nossas conversas são bastante superficiais para que as pessoas tenham noções, mas para que a gente entenda com profundidade, como disse Tavares agora, com relação ao perispírito, é necessário um estudo mais aprofundado. Imaginemos nós, quando a espiritualidade, aliás, quando os antigos diziam que se peca por pensamento. É verdade, nós pecamos por pensamento, porque quando você pensa, você gera uma energia e exterioriza essa energia. Essa energia do seu pensamento é a ideia. E aí você joga essa ideia, ela fica plasmada no fluido cósmico universal. Para que ela seja executada, só depende da vontade. Pode ser da sua vontade ou da vontade de outros. Quantas vezes as pessoas pensam coisas mirabolantes, essas coisas são aproveitadas por irmãos espirituais menos esclarecidos e transformam aquilo no verdadeiro desastre, porque a ideia era extremamente infeliz. Transforma aquilo em coisas extremamente nocivas, ou pode transformar em coisas boas, ou materializar coisas boas. Então, no momento que isso ocorre, o seu pensamento ele vai afetar o ambiente, o estado onde você se encontra. O seu estado d'alma está condicionado também a seus pensamentos. Se você pensa positivo, se você pensa bem, se você está sempre sintonizado com o bem, com a prática da caridade, do amor, nas virtudes dignificantes que o Mestre Jesus nos ensinou, automaticamente você gera um padrão vibratório positivo e você vai ser assistido pelos benfeitores espirituais, como foi tratado ontem, porque os amigos espirituais vão observar em você as possibilidades de um bom instrumento de trabalho na causa do Mestre Jesus. Então, eles vão investir em você. Você vai receber assistência, vai ser intuído a fazer coisas boas, etc. Seu pensamento está girando e gerando coisas positivas. Mas se você está num padrão vibratório inferior, pensando em coisas negativas, mesmo que você não queira, você vai ser sintonizado por irmãos menos esclarecidos e aí eles vão lhe influenciar negativamente. Você passará a gerar energia negativa, contribuindo negativamente para o ambiente onde você está. Isso vai afetar o seu corpo físico e vai afetar, consequentemente, sua estrutura perispiritual e espiritual de um modo geral. Ok? Ok, meu amigo. Aqui o Alexandre Santos, nosso querido Alexandre, que faz um programa aqui na quarta-feira no Ciência, Filosofia e Moral, com a sua equipe linda e maravilhosa, cada dia mais gente. Manda aí um recado. Leia aí, senhor Amadeu. O senhor Alexandre está mandando essa observação. É quase uma pergunta. O perispírito é a chave do conhecimento da mediunidade. Sem compreendê-lo, temos dificuldade de entender como os espíritos encarnados e desencarnados atuam, e eu acrescentaria, atuam sobre nós. Veja bem, Alexandre abriu mais uma porta aí para a gente falar de perispírito. Olha, é graças ao perispírito que se manifestam os irmãos espirituais. Veja bem, a mediunidade é neutra, a mediunidade
é um atributo divino e é colocado à disposição daqueles que são detentores daqueles recursos para que eles possam interagir aqui no mundo físico. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você é um médium de psicofonia, como é o caso do nosso Alexandre, que é um excelente médium de psicofonia. Então, para que os espíritos possam se utilizar do corpo físico de Alexandre, é necessário que aquele espírito se aproxime de Alexandre, entre em sintonia fluídica com o seu perispírito. Ele, naturalmente, depois daquela percepção, daquele contato, de estabelecer conversa com o espírito, dá a permissão, o espírito se utiliza via corpo físico dos órgãos de fonação. E aí se dá a manifestação psicofônica, ou seja, o espírito passa a se utilizar dos órgãos da fala do nosso irmão Alexandre e se manifesta. Ou seja, sem o perispírito não haveria manifestação. Não se conhece um outro meio do espírito se manifestar ou de ocorrer qualquer manifestação a não ser via perispírito. Por quê? Porque, veja bem, se você está aí sentado agora, coloque a sua mão direita sobre o braço esquerdo. Automaticamente, na hora, sem precisar olhar. Quando você botou a mão direita em cima do braço esquerdo, você sentiu o toque. O que aconteceu? Ora, na hora que você tocou, essa energia mesmo do próprio corpo, você tocou no braço, essa energia, através dos condutos nervosos, foi levada imediatamente lá para o seu cérebro, ou no hipotálamo, ou no cerebelo. Foi feita a leitura daquele toque, você fez a leitura e conheceu, ou seja, o espírito, através dos seus condutos do perispírito, perceberam que foi colocada a mão, percebeu que é a sua mão, e manda o estímulo e resposta para o local. Você sentiu a sensação do toque, ou seja, é graças ao perispírito que você consegue ter essas percepções de tudo que ocorre ao seu redor. O perispírito capta, conduz lá para o cérebro para que sejam feitas as leituras e retorna o estímulo e resposta, você sabendo do que se encontra ao seu redor. É um dos papéis do perispírito. Ok? Mas tem mais coisa aqui. Muito bem. Tem mais coisa. Agora, eu queria falar um pouquinho mais com relação à pergunta anterior que o menino fez do Zé do Pensamento, né? Sim. Conta aí a física que uma borboleta bate asas lá na Ásia e modifica o tempo aqui no Ocidente, né? Bate asas no Oriente e modifica no Ocidente. Aí vamos lá, com relação ao tal do pensamento. Jesus disse assim, olha, o pai veste um lírio hoje com a beleza de quem nem Salomão se vestiu. E o lírio hoje é uma Eva e amanhã não é. Imagina você. Então, meu amigo, deixa eu ver quem foi que perguntou. Foi do pensamento. Sim, foi o Sérgio. Então, se uma borboleta, uma asinha de borboleta, influencia um planeta desse tamanho, imagine um pensamento, seja ele qual for, né? Então, a força que tem o pensamento. Se um simples bater de asa de um ser material, quase que insignificante, consegue poder modificar esse clima, segundo a possibilidade da ciência, imagina o que a força desse pensamento pode positivamente, primeiramente, e depois negativamente influenciar milhões e durante muito tempo. Então, é uma força muito poderosa. Creio que seja a força que movimenta todo o universo, né? Então, é verdade, Tavares, é verdade. Tavares, tem uma assertiva também. Fazendo um paralelo, Tavares, com essa sua alocução com relação à borboleta, tem uma orientação espiritual. Dizem que quando ocorre em uma determinada localidade, quando ocorre uma catástrofe ou um crime ou qualquer coisa negativa, comove toda a comunidade. Acontece um crime, a morte de uma criança, uma morte violenta, um atropelamento, qualquer coisa, a comunidade toda sente, comove toda a comunidade. Mas quando você pratica um gesto de amor, e esse gesto de amor pode ser uma prece de agradecimento a Deus, uma prece por alguém necessitado, etc., todo o universo se beneficia. É aquilo que Tavares acabou de dizer.
A força do pensamento é que move tudo. Aliás, a espiritualidade esclarece que Deus cria através do pensamento. E aí já é o suficiente, né? E aí estou falando aqui de plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, e bota a idade nisso, né? O perispírito é de uma maleabilidade. Tudo que tem idade. Tudo que tem idade está inserido no perispírito. Não é isso mesmo, Tavares? Pois não. Olha, aí Décio, manda aí, diz aí, meu amigo, lê aí, querido. Ô, meu irmão Décio, paz e luz com Jesus, recomendação aí a sua esposa, a seus filhos e a todos que fazem a casa com você, meu querido. Bom dia, meus irmãos, que as bênçãos... Peraí, deixa eu chegar perto que eu estou com a vista ruim. Bom dia, irmãos, que bênçãos as lições como as de sempre. Dica de leitura e a vida continua. Exatamente, meu irmão. Vamos lá em André Luiz, e a vida continua, e ali a gente vai ter visões a respeito disso que o nosso querido Décio está nos falando. Obrigado, meu querido. Paz e luz com Jesus. Uma boa semana para você e todos os seus. Deixa-me ver aqui, acho que é dia 21, nosso irmão Geraldo Campete, de novo volta a fazer um programa conosco, e para quem não sabe, nosso querido Geraldo Campete é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e fizemos uma amizade muito grande com ele, nos comunicamos todos os dias via WhatsApp, e o irmão dele fez um programa conosco semana passada, que é o Carlos. E ontem nós estávamos assistindo um programa, Amadeu, dele pela web rádio lá do Rio Grande do Sul, e ele, depois de 18 anos de estudo, ele compilou um livro em que ele faz um estudo de todas as obras do André Luiz, Repórter no Além. Começa lá em Nosso Lar e termina com A Vida Continua. Então, é um livro interessantíssimo. Ele até me propôs um tema muito interessante. Eu vou ligar para ele hoje, perguntar se ele não pode fazer justamente sobre esse livro, que levou 18 anos, a equipe da FEB, compilando todos. Então, não sei quantos personagens, 500 e poucas personagens, 34 ou 54 preces inéditas, 34 avanços tecnológicos que foram preditos e que hoje existem no planeta. Então, eles fizeram um compilamento de toda a obra. Aí, quando nosso irmão Décio falou da Vida Continua, eu me lembrei. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta. Deixa eu me ver aqui, Jesus, chega. Leia aí, querido. Pode reconhecer os espíritos pelas impressões que nos causam a sua aproximação. Júnior de Nova Parnamirim. Bom dia, Júnior. Paz e luz com Jesus. Já estava sentindo sua falta, viu? Oi. Seu Amadeu. Oi. Vamos fazer o seguinte, seu Amadeu. O senhor e eu estamos falador demais. O senhor fala pelos cotovelos, eu falo pelos dois. Então, vamos pedir à nossa irmã Francisca que diga assim, Francisca, a gente está perguntando, né? Somos nós, não é? Esqueça, Júnior, né? Pode-se reconhecer, você consegue reconhecer os espíritos quando você está no trabalho, pelas impressões que ele causa nessas aproximações, quando você está no trabalho de estudo do EJA, o estudo mediúnico, ou na própria atividade mediúnica, minha amiga? Por favor. Apareceu, Amadeu, conseguimos, né? Pela sensação que ele nos causa, né? Se eu estou com o meu pensamento ligado em Jesus, ou totalmente ligado ali naquele trabalho que eu estou fazendo, seja no estudo, seja no trabalho da casa espírita, ou até mesmo nos trabalhos que a gente costuma fazer. Então, se eu tenho uma sensação boa, uma sensação de paz, de alegria, eu sei que ali, junto de mim, está a equipe espiritual nos auxiliando. Mas se ao mesmo tempo aquilo ali vai me causar eu tenho a sensação de repulsa e meu pensamento naquele momento não está ligado a isso. Então, eu sei que ali tem um irmãozinho que não está muito satisfeito com aquilo ali, né? Que não tá gostando da situação. Então, naquele momento, o que é que a gente procura fazer? O que é que nos é orientado a fazer? É levar o nosso pensamento a Jesus e ficarmos em prece, né? Isso, emanando amor, um sentimento de amor e de paz. Então, aprender a ficar assim. É isso. Tá vendo aí, seu Tavares?
A sabedoria da nossa irmã é exatamente isso. Por isso a gente precisa ter em mente a necessidade da educação da mediunidade. E aí, quando a gente faz a educação da mediunidade nos moldes que nos ensina hoje a Federação Espírita Brasileira, aí a gente percebe uma manifestação dividida em etapas de conformidade com os estágios da manifestação. Primeiramente serena, depois a percepção dos fluidos, aí chega nisso que a nossa irmã Francisca falou. O irmão chega a seu lado, você capta os fluidos dele, pelo seu conhecimento, pelo seu aprendizado, você é capaz de detectar a natureza daquele irmão espiritual. E aí você sabe se é um irmão sofredor, se é um doente, se é alguém que quer perturbar, se é alguém que quer destruir tudo, se é um benfeitor espiritual que está lhe intuindo positivamente, você vai perceber. Por exemplo, ele pode estar passando os pensamentos mais elevados possível, mas se as energias dele são grosseiras, são irritantes, são desconfortantes, consequentemente está ali um mistificador. Ele está mentindo, tentando lhe enganar. Portanto, é possível, através dessa percepção das emanações, você fazer uma leitura de quem é que está ao seu derredor. Pode, deve, e aí eu recomendo para o pessoal um livro muito interessante, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, para a gente ler, porque tem caboclo aí que sabe fabricar muito bem. Não é chinês, com todo respeito, mas sabe fabricar igualzinho, e não é a mesma coisa, mas tudo bem, com todo respeito aos nossos irmãos chineses. Eu estou com a memória hoje danada. Sim, Júnior, o próprio Kardec passou por um embuste desse. Está lá na Revista Espírita, ele feliz da vida, quando numa reunião chegou lá o nosso querido Voltaire, o grande filósofo do iluminismo, e ele ficou felicíssimo. O cara mandou uma mensagem maravilhosa, ele botou isso. Aí lá para frente, uma outra mensagem, e quando vê essa outra mensagem, a luz acendeu. Aí ele foi e perguntou, mas meu amigo, você é Voltaire? Aí o espírito se... Você tá duvidando de mim, cadê? Corra daqui, cabra, se fosse aqui na orelha, cabra safado, cabra de peia. E ele foi lá perguntar a São Luís por que São Luís tinha deixado esse embrulho. E Luís foi muito claro, disse, amigo, isso é de sua responsabilidade. Então, perceber essa impressão é de responsabilidade do encarnado. Meu amigo Alexandre, eu passei para você agora, Alexandre Santos, eu passei a nossa sala. Se você puder entrar, eu lhe agradeço para você falar amanhã do programa de amanhã. E Décio também, eu vou passar para você. Também, se você quiser falar já do programa de quarta-feira, também eu vou passar agora. Mas enquanto o Alexandre decide entrar ou não, nós temos aqui uma outra pergunta. Chega, Jesus, onde é que está? Aqui para cima. A Suzy. Leia aí, seu Amadeu. Peraí, seu Amadeu. Agora. Peraí, calma. Pronto. Microfone. Pronto, ligou. Estava fechado. Suzy, bom dia, minha querida. É Suzy da Ribeira. Muito obrigado pela sua contribuição, minha querida. Qual a importância do conhecimento da reencarnação para se compreender a causa do progresso do mundo? Minha querida, a sua pergunta em si só já é uma resposta extraordinária, autoexplicativa. Veja bem, é necessário, para quem quiser saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai, você ter uma compreensão, pelo menos mínima, você ter uma compreensão mínima do que seja o processo reencarnatório. É uma bênção divina a reencarnação, porque é através desse processo reencarnatório que você consegue, morejando aqui na Serra de Jesus, com as dificuldades ou com os recursos que Deus lhe proporciona, você ir mudando de estado, você ir progredindo. Porque se você se isolar, e está lá no Evangelho, e a espiritualidade explica com muita clareza, se você ficar isolado, enclausurado, estudando, fazendo qualquer coisa, por mais dignificante que seja, você não tem com quem compartilhe, seu trabalho é nulo. Então é importante que você compartilhe as suas ações. E esse compartilhamento se dá através dos processos reencarnatórios. Quando você reencarna,
você assimila um pouco de conhecimento, de experiência, evolui na encarnação seguinte sucessivamente, e em síntese, como você pergunta, é justamente os processos reencarnatórios que lhe possibilitam os meios para que você possa evoluir. Se a encarnação, entraríamos naquela concepção de muitos cristãos que acham que você nasceu e aí você vai da encarnação à morte, sai do estágio da animalidade ao santo, o que é humanamente impossível. Não, a natureza não dá salto, você precisa passar por todas essas experiências. E aí a doutrina espírita tem esse papel extraordinário de esclarecer. É através dos processos reencarnatórios que você vai progredindo gradativamente, você vai evoluindo gradativamente à medida que você vai assimilando conhecimento, vai colocando em prática o bem que você assimilou, transformando isso em virtude e vai se elevando. Não só você, mas é que você influencia todos os que estão ao seu redor, todos aqueles que têm contato com você. Porque nós vivemos num mundo de influenciação, onde nós somos influenciados e influenciamos. Não é isso mesmo, senhor Alexandre? Ô, meu amigo Amadeu, meu amigo Tavares, muita satisfação estar aqui com vocês essa manhã. É isso mesmo, Amadeu, com toda certeza. Eu vim aqui hoje para anunciar o que é que nós vamos ter, Amadeu, no nosso programa Filosofia, Ciência e Moral dessa quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos tratar do tema anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Então nós vamos falar sobre esses irmãos espirituais que nos ajudam nas dificuldades do dia a dia e da vida. Esperamos aí a participação de todos, inclusive do nosso amigo Amadeu, do nosso amigo Tavares, de todos que estão fazendo esse programa maravilhoso. Seu programa é ótimo, viu, Amadeu? Queria dizer que toda manhã de segunda, toda manhã de sexta, quando eu posso, eu estou aqui me instruindo com esse grande instrutor da doutrina espírita. Muito bem. Senhor Alexandre, quem é que vai participar? Tavares, é que Alexandre tem tanta bondade, ele tem um coração de mãe, ele só vê bondade em tudo. Muito obrigado, meu querido, é bondade sua, viu? Muito bem. Senhor Alexandre, quem é que vai participar com o senhor? Como é o nome do pessoal da trupe do senhor Alexandre? Participaremos a nossa irmã Cristina Albuquerque, o nosso irmão Paulo Rocha, o nosso irmão Leopoldo José. São eles que participarão conosco. Não, olha, não, por favor, não é o Louro José, não, é Leopoldo. Não vou entender errado, pelo amor de Deus. Leopoldo, uma figuraça, trabalhador da pomada do vovô Pedro, né? Então, todo mundo aí. Alexandre, segura aí, nós vamos tentar botar aqui também a nossa irmã Francisca, porque... Francisca. Fechar aqui o microfone dela. Nós temos uma pergunta que chegou agora para a gente, que é essa daqui. Que eu acho que é mais ou menos, a Cristina deve ter dado uma copiada, creio eu. Parece até, se eu não me engano, se não me falha a memória, uma afirmativa lá do Evangelho, mas serve para a gente. Se um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é sem esperança, será permitido poupar-lhe alguns minutos de agonia, abreviando-lhe o fim? Cristina da Candelária. Meu amigo Amadeu, começa Amadeu, vai Alexandre, terminamos com a Francisca. E aí? Devemos desligar os instrumentos? Lamenai nos explica isso, é o nosso papel. Primeiro, a gente pode avaliar se Deus não colocou nas nossas mãos um instrumento de reparação daquele querido irmão. Aquele irmão que está em sofrimento, de repente preso de terríveis sofrimentos, mas movido por sentimentos extremamente desvairados, e de repente você chega lá, o socorre, tira ele da boca do canhão, como se poderia dizer, na iminência de desencarnar, ele naturalmente vai se sentir agradecido pela oportunidade da vida, pode até nem lhe agradecer e não espere isso, mas ele com certeza vai sentir um tremendo abalo, e aquilo pode ser o despertar de consciência que ele precisava para mudar o seu padrão de vida. Então, se você pode, sábio, porque essa pergunta está mais na frente, quando se refere ao malfeitor. Se o malfeitor está em iminência de morte, posso salvá-lo, mesmo sabendo que ele pode depois prejudicar as pessoas, continuar fazendo mal? Não importa o que ele vai fazer, importa o seu desprendimento.
porque isso é amor. Você vai praticar um gesto de amor para com aquele irmão. Se ele vai aceitar, se vai entender ou não, é o momento dele. O seu papel é ajudar. Se pode o salvar, salve-o. Ok? Muito bem. Seu Alexandre. O seguinte, meu amigo Tavares, meu amigo Amadeu, Deus nos colocou no mundo com nossas dificuldades, não foi à toa, né, meu amigo Amadeu? Os sofrimentos, as doenças, os problemas que a gente passa são necessários, porque a lei de Deus, ela é feita dessa forma, ela nos dá a oportunidade de reparar aquilo que a gente fez de mal, de errado, em encarnações anteriores, com as pessoas para quem a gente tinha uma relação de simpatia e de repente se transformou numa antipatia. Então, tudo isso se apresenta em outras encarnações para a gente, quando a gente não conseguiu compreender o caminho do bem, essas coisas, essas dificuldades, esses sofrimentos apresentam-se na vida da gente como uma oportunidade excelente da gente crescer, da gente aprender, da gente se desvencilhar de muitos erros e muitos problemas que nós criamos para nós no passado. Então, qualquer ajuda que venha de fora para que a gente possa enfrentar esses problemas é necessário. Então, se um homem agoniza, presa de difíceis sofrimentos, cabe aos outros ajudar, né? Aquela ideia de vamos tentar diminuir o sofrimento dele, seja praticando uma eutanásia ou alguma coisa dessa natureza, a gente não sabe o que tem por trás desse sofrimento. A gente não sabe, muitas vezes, a necessidade desse sofrimento. Então, é necessário que a gente deixe as coisas se cumprirem nesse mundo a seu termo, né? E que a gente possa entrar ajudando e não atrapalhando no crescimento espiritual de ninguém. Muito bem. E agora a nossa irmã Francisca. Francisca caiu. Mas aí quem entrou? Décio. Pronto. Meu amigo Décio, como é que vai essa figura? Reunido aí todo mundo aqui do programa. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, seu Amadeu. Bom dia, Tavares. A todos que participam do quadro aí da sala virtual aí. É muito prazer sempre participar com vocês, né? Iniciar uma semana tendo as explicações do seu Amadeu Ferreira aí é coisa que nos enriquece a nossa alma. Eu agradeço a Deus pelos ensinamentos de toda manhã, aprendo com o Amadeu, aprendo com o senhor Tavares, aprendo com o Alexandre, e a vida é assim, né? Esse constante aprendizado, a gente vai aprender até o dia que desencarnar. Ainda não sabemos como desencarnamos, né? E é muito bom participar. E amanhã no programa nós vamos ter a participação somente da nossa equipe aqui, né? Havíamos combinado aí com a Casa Espírita, mas por motivos lá, por motivos próprios dele lá, não deu para participar, então nós só vamos formar a nossa equipe, só entra a família aqui. Bom dia, dona Francisca. Dona Francisca ali que é participando do programa, Francisca Vicente. Muito bem. Décio, qual vai ser o tema, querido? Só para a gente fechar a sua participação e a do Alexandre. O tema é o item 8 do capítulo 1 do Evangelho, Aliança da Ciência e da Religião. Muito bem. Pense num tema lindo e maravilhoso. Então, logo no início, a gente já une a ciência e a religião. Senhor Amadeu, dona Francisca, seu Alexandre, seu Décio, chegou aqui uma pergunta para a gente finalizar, a gente está aí a 8 minutos do final. E essa pergunta, meu amigo, o cabo aqui caprichou. O Hugo do Alecrim. Poderia o homem ser feliz na Terra, seu Amadeu Ferreira? O cabo pode escancarar os dentes? E aí, responda, porque o cabo tá nervoso, ele quer ficar feliz. O homem está nos apertando sem abraçar. Obrigado, Hugo. Olha, a felicidade, como diz o próprio Evangelho, a felicidade não é deste mundo, mas nós vivemos momentos de felicidade aqui na Terra. Ela não é permanente, mas ela existe na Terra. Vai depender do estado da alma que a gente se encontra. Por exemplo, vamos imaginar que você, de repente, pratica um gesto de caridade com desprendimento, com amor. Você ajuda
uma pessoa necessitada, um idoso a cruzar uma rua movimentada, você dá uma informação interessante, importante para aquela criatura, você auxilia alguém que está extremamente necessitado. Naquele momento você sente um misto de alegria e felicidade que você não tem adjetivo para qualificar. Isso é amor, isso é felicidade. Infelizmente, essa felicidade não permanece, não é permanente conosco aqui na Terra, mas a felicidade também existe aqui na Terra. Vai depender do estado de espírito de cada um permanecer nesse clima de felicidade ou não. Por exemplo, é uma criatura como Chico Xavier, como Divaldo, como tantos outros nobilantes trabalhadores na causa de Jesus, que vivem voltados diuturnamente para a prática do bem, eles têm suas dificuldades, seus sofrimentos, suas provas. Claro que tem, porque eles vieram aqui para isso, para aprender, inclusive com o sofrimento. Mas eles vivem momentos de extrema felicidade que muitas vezes o nosso vocabulário não consegue adjetivo para qualificar essa felicidade. A felicidade também é possível aqui na Terra. Ok? Muito bem. Seu Décio, o senhor que chegou agora. Mas ele vive momentos de extrema felicidade. Abra aí o microfone e fale, seu Décio. O vocabulário não consegue. Eu acredito que a felicidade aqui ela é relativa, mas o momento em que a gente encontra é igual essa manhã maravilhosa que nós estamos nos encontrando, para mim já é um motivo de muita alegria e muita felicidade. A felicidade ela é relativa a cada um busca. Eu busco a minha felicidade naquelas coisas que não são explicadas pela matéria. Não é dinheiro que traz felicidade, contribui com a nossa ajuda, com o nosso crescimento, sim, mas a felicidade ela é em estado de alma. Então, eu sou eternamente feliz. E acho que para carregar dessa vida, a verdadeira felicidade, nós temos que estagiar nela aqui na Terra, já que aqui é essa escola que nos proporciona esse estágio de alegria e de paz. Então, eu vejo a felicidade como sendo na Terra relativa, mas que depende de cada um de nós, né? Há pessoas que vê felicidade em pequenas coisas, há pessoas que necessitam de estandarte para dizer que é feliz. Eu agradeço a Deus, a cada dia já sou feliz por cada existência de cada dia na minha vida. E aí, senhor Alexandre? Falar sobre a felicidade é interessante, viu, Tavares, Amadeu, Delcio? Eu concordo com os dois amigos aí que me antecederam, com o Delcio, com o Amadeu. Amadeu afirmando pra gente que a felicidade ainda não é deste mundo, ainda não é, né, Amadeu? Mas um dia será. Delcio falando pra gente que a felicidade ela é relativa, né? Realmente, quando a gente fala de felicidade, é bom a gente primeiro pensar o seguinte: o que é felicidade, né? A felicidade para o espírito, que é essa felicidade que se trata no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a felicidade que faz com que o espírito cresça, que faz com que o espírito se desenvolva e chegue mais perto de Deus. Então, quanto mais perto de Deus a gente chega, mais feliz a gente é. Então, por enquanto, como a Terra é um mundo de provas e expiações, e a gente está aqui ainda para espiar muito do nosso passado iníquo, né, e para aprender com as provas duras da vida, nós vamos ter momentos apenas de felicidade, mas a nossa existência na encarnação não vai ser totalmente feliz. Uma felicidade enorme que eu posso dizer para vocês, para qualquer espírito, é o da paternidade, da maternidade, quando a gente recebe um outro espírito com a responsabilidade de ajudá-lo a crescer, é uma felicidade enorme. Então isso é um pouquinho da felicidade que o espírito pode experimentar e que a gente experimenta nas vivências aqui na Terra. Então, meu amigo que perguntou aí, tenha calma e paciência que um dia este mundo vai ser um mundo de felicidade plena para os espíritos. Por enquanto, a gente vai só tentando compreendê-la e apreendê-la. Muito bem. Seu Alexandre falou, vamos passar aí agora para a dona Francisca, para fechar com chave de ouro. Mas, seu Alexandre, o senhor está falando da paternidade, seu Alexandre, porque o seu menino mais novo deve ter uns 20 anos. O senhor vai ver o que é felicidade quando ele der um neto, meu amigo. Aí você vai ver o que é felicidade, meu amigo. O resto é conversa fiada. Dona Francisca, abra o seu microfone e fale, dona Francisca. Pronto, vamos lá.
O meu conceito de felicidade, ontem eu tenho do meu evangelho no lar, a felicidade não é desse mundo. E eu costumo dizer que a felicidade, para mim, ela está nas pequenas coisas que acontecem à nossa volta, né? Nos trabalhos que a gente gosta de fazer, nos encontros com os amigos, no abraço da família, né? Depois de muito tempo, é aquele estado da alma que dá paz, que lhe dá alegria, que lhe dá vontade de você repetir aquilo ali, sabe? Sem nenhuma outra intenção, é você se deixar absorver por aquele momento que você está. É aquilo que depois que passou, quando você lembra, também lhe traz paz e traz alegria. Para mim, a felicidade, ela está nisso, nos pequenos momentos que você vive, nas coisas que você gosta de fazer para você, para o seu próximo. Você está fazendo aquilo que você ama fazer, pensando no bem-estar do outro. Para mim, a felicidade se resume a isso. Aqui, por enquanto, se resume a isso. Muito bem, parabéns para a senhora. E uma outra coisa eu queria falar, olha, eu queria acrescentar um negócio. Tem uns cabas que estão felizes e têm uma felicidade eterna aqui no planeta Terra mesmo. Tem uns caboclos que conseguiram essa felicidade. Porque eu vou imaginar que quando Paulo de Tarso encontrou Jesus e a partir dali ele teve uma felicidade imorredora. Maria de Nazaré, quando o arcanjo lhe disse, olha, você vai ser a mãe do meu Salvador, é uma felicidade imorredora. Quando Bezerra de Menezes, ainda vestido a capa de Zaqueu, desceu da árvore, ele conquistou uma felicidade imorredora. Quando Pedro aceitou o convite de Jesus, 3 vezes apacenta as minhas ovelhas, foi uma felicidade imorredora. Com certeza, nunca mais esses seres e outros que nós não conhecemos conquistaram, mesmo nesse planeta de escarcéu, como diz um amigo, uma felicidade para toda a eternidade, né? Mas é justamente isso. Nada melhor, meu amigo. Olha, meu amigo vovô. Não é isso, seu Amadeu? Ou é ou não é, seu Amadeu? Só sabe quem tem, né? Olha o sorriso do seu dessa ali. Se preocupe, não. É isso. Meu amigo, A minha Alexandre. neta está com 10 anos, meu amigo. É só felicidade. Hoje mesmo já recebi uns vídeos dela lá eu tenho sei lá, que ela fez uma coisa lá e mandou para mim, já me deixou o dia feliz. Muito bem. Então eu quero agradecer realmente a felicidade de estar aqui todos os dias de manhã falando em torno do Evangelho do Cristo. Já é uma felicidade imorredora. Com certeza nunca mais vai sair da pele da gente. A gente vai errar, mas nunca mais vai sair. E quero agora, senhor Amadeu, vamos encerrar o programa? E eu quero agradecer aqui a participação. Só queria que Alexandre... Não, primeiro Décio, que é amanhã. Décio, amanhã a gente vai estudar o quê? Só para relembrar, para chamar o pessoal, por favor. Aliança da Ciência e da Religião, capítulo 1 do Evangelho, item 8. Eu gostaria de estender o convite aí, que se puder participar conosco, Alexandre e Amadeu, fazer essa dobradinha comigo aí amanhã, já que eu não tenho a equipe pronta aqui. Vamos lá? Vamos lá. Beleza? Então tá formado. Eu, então, Amadeu pronto. Ferreira e mais os companheiros aí. Se a dona Francisca estiver disponível aí, quiser participar... O Eudes só fica conversando. Amigo, você só conversa, desculpa a expressão, deixa eu dar aqui uma boa. Você só conversa miolo de quartinha. Participe, eu mando para você o link e você participa aqui. Nosso querido Fueu de Quintal, lá das Minas Gerais. Vamos participar também, amigo. Vamos fazer esse link aí com Minas Gerais. Meu amigo Alexandre. Amanhã. Pronto, mande para ele também. Quando eu lhe mandar, mande para ele. Alexandre, o que é que a gente vai estudar realmente na quarta-feira aí com você e a equipe? Na quarta-feira nós teremos um estudo bem interessante aqui na rádio, viu, meu amigo Tavares? Nós estudaremos os espíritos protetores, os anjos de guarda, os nossos guardiões, nossos espíritos simpáticos, enfim, os nossos amigos, familiares que nos ajudam na caminhada difícil aqui na Terra. Falaremos sobre eles. Maravilha. Dona Francisca, muito obrigado pela sua participação. Liga o microfone que a gente vai escutar a sua voz de veludo. Pode falar, Dona Francisca. Muito obrigado. Eu acho que... Está nos ouvindo, Francisca?
Acho que ela não. não está ouvindo, não, Tavares. Está não. Então, vamos passar para o senhor Amadeu. Senhor Amadeu, como lhe agradecer, não sei dizendo muito obrigado, né, meu amigo? Vamos agradecer a Deus que nos propicia essas oportunidades. Mas antes de encerrarmos, você não vai fazer a programação da semana? Senhor Amadeu, eu fiquei tão emocionado com a presença de vocês que eu esqueci, meu amigo. Amigo, senhor Amadeu, o senhor é um verdadeiro diretor. O que seria da minha vida, senhor Amadeu, se não fosse o senhor? Porque eu me esqueci. Fiquei tão abestalhado com tanta luz. Fiquei encandeado, como diz o Matuto, né? Mas vamos começar na programação da semana. Lógico, toda segunda e toda sexta-feira, o nosso querido Amadeu Ferreira, aqui com o seu programa Nos Domínios da Mediunidade. Terça-feira, o nosso irmão Décio e a sua equipe lá de São Paulo, fazendo o programa Construindo Pontos para a Eternidade. Amanhã, a Aliança da Ciência e da Religião, a partir das 8 horas da manhã. O nosso querido Alexandre Santos e a sua equipe, no programa toda quarta-feira, no programa Filosofia, Ciência e Moral, e amanhã vai dizer o que é o tal do anjo de guarda, o espírito protetor, o espírito simpático, enfim, toda essa equipe aí que trabalha para o nosso progresso moral e também intelectual. E hoje é segunda-feira, e segunda-feira nós teremos, ontem, quero aqui abrir um adendo, ontem nós tivemos um programa com o nosso irmão Taufik sobre o ensinamento do islamismo, abrindo na rádio mais uma possibilidade de entendimento. Então, nós vamos ter um programa em que vamos tratar, e é um programa deles, a partir desse sábado outro, às 14 horas, é um programa sobre o islamismo, é dentro da Web Rádio Estação da Luz, mas sobre o islamismo, como nós vamos ter um programa sobre o judaísmo. Já falamos com o pai de santo Melquisedeque de Xangô, e ele vai fazer um programa sobre as possibilidades dos cultos africanos, o candomblé e a umbanda. E queremos agradecer o nosso irmão Taufik, que trouxe tanto ensinamento para a gente ontem à noite, no programa Os Ensinamentos do Islamismo. Hoje à noite nós teremos o nosso irmão português de Portugal, que há muito tempo mora no Brasil, Manuel Lopes, do Armazém da Caridade, e ele vai fazer um programa conosco hoje, porque veio, porque surgiu e para que serve a tal da pandemia. Na terça-feira, nós iremos para os Estados Unidos, lá para o Allan Kardec Spirit Association de Boston, em Massachusetts. Nosso irmão Flávio Zanetti vai falar sobre um tema muito interessante, senhor Amadeu, senhor Alexandre, dona Francisca e Décio. Perdoe e viva melhor. Aí dos Estados Unidos, a gente vai vir aqui para Mossoró. Como vai Mossoró? Mossoró vai bem, como perguntava o nosso irmão Ludo Gero, grande Ludo Gero, e Otrope, né? E nós teremos aí o Movimento Espírita de Mossoró, com o nosso irmão Sueldo Leite, que é da Casa Espírita mais antiga de Mossoró, a Sociedade Espírita Mossoroense, e Sérgio Salles, da Casa Espírita Joana de Anjos, que é a mais nova. Então, nós teremos aí o programa com essas duas figuras, e o tema é: somos espíritas? É uma pergunta, uma interrogação. Na quinta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, como ocorreu semana passada, vai começar conosco aqui os estudos dos livros do Chico Xavier. Semana passada foi o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, e essa semana, Cartas de uma Morta. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, voltamos para os Estados Unidos. Aí não mais para Massachusetts, mas sim para a Flórida, né, com a nossa irmã Ionara Rocha, que vai fazer um tema muito interessante, chama Oficina dos Sentimentos, que é um estudo que ela faz lá, com um grupo dela, bem interessante, que tem o nome Oficina dos Sentimentos. Isso na sexta-feira. No sábado, vamos para Pernambuco com meu irmão Silvio Romero, lá do Movimento Espírita de Recife, vai falar sobre o tema Minha Paz Eu Vos Deixo, a Minha Paz Eu Vos Dou. E fechando a semana, vamos para São Paulo, Décio. Aí para Ubatuba, em São Paulo, nosso irmão Mário Manzei, também é da Web Rádio Semente da Boa Nova e do Centro Espírita Joana de Anjos. Ele vai falar sobre a divulgação espírita via internet, rádio e TV. Então, meu amigo Amadeu, muito obrigado por ter me lembrado. E eu quero agora que o senhor nos brinde com a prece de encerramento e agradecendo, senhor Amadeu, olha, as figuras que participaram do programa, senhor Amadeu. Ronaldinho, a Ed Moreno, muito obrigado, a Mel Andrade,
a Márcia Libório, a Aurenice Marques, eu estou com os olhos vinhos, a Aurenice Marques, e o nosso querido Alexandre Santos conosco aqui, nosso querido Delcio também concluindo o programa conosco. A todos vocês, nossos sinceros agradecimentos. A Maria José Viana. E a Feude. Maria José Viana. Aí o nosso quintal, nosso quintal, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Muitíssimo obrigado pela participação de todos, por nos proporcionar a alegria de poder lhes ouvir, mas, sobretudo, de contribuir com a causa do Mestre Jesus, nos orientando, nos sugerindo e nos influenciando positivamente para a realização desse programa nos domínios da mediunidade. Muitíssimo obrigado a todos. O senhor faz a prece, senhor Amadeu, de final, e eu queria pedir a Décio e a Alexandre que eu vou tirar do ar daqui a pouco, mas eu queria conversar com vocês 2 minutinhos, como diz um matuto de Nova York, em off, certo? Então, senhor Amadeu, por favor, sem problema. Então, esse é um momento de muita harmonia para todos nós, de felicidade, nos deixa realmente feliz a oportunidade de fazermos esse programa, falarmos sobre as coisas divinas, sobre a mediunidade, e agradecer pela feliz oportunidade dos irmãos que terminam o programa conosco, pedir a espiritualidade de amigos, pela bondade de Deus nosso Pai, possa levar essas emanações de amor geradas aqui por todos nós e por todos que estão conosco nessa rede, para aqueles necessitados no plano físico e no plano espiritual. E nos parece que nada mais oportuno do que dizermos: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado, irmão Jesus, dignai-vos receber as nossas rogativas, transformá-las em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhes as tuas bênçãos sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual, de conformidade com o merecimento de cada um. Com estes propósitos, Senhor Jesus, reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade e o amor de Deus, nosso Pai, para com todos nós, vos pedimos que, com a intercessão do nosso Pai, possamos, em teu nome, com a assistência dos benfeitores que nos orientaram nesta manhã, concluir os nossos programas com muita paz e harmonia nos nossos corações. Muito obrigado, meu Pai, pelo dom da vida e pelas oportunidades que nos têm sido dadas. Bom dia, Brasil! Muito bem, senhor Amadeu. Muito obrigado.